Capítulo 1. A casa como piscina. Ana acordou antes do despertador, como acontecia quase todos os dias. Não era o barulho da rua, nem o som distante dos elevadores do prédio que a despertava, mas a sensação constante de que algo precisava da sua atenção. Durante alguns segundos, permaneceu imóvel, olhando para o teto, tentando identificar se o que sentia era apenas cansaço ou uma ansiedade antiga, daquelas que não se sabe mais de onde vem. A chuva martelava a janela com insistência. Um som contínuo e pesado, diferente das pancadas breves de uma chuva comum. Aquilo vinha desde a madrugada. Do quarto ao lado, ouviu passos leves, seguidos de um som molhado no chão. Antes mesmo de chamar pelo filho, Ana já sabia quem era. Mãe! A voz de Jaim sempre surgia assim, sem pressa, como se o mundo nunca fosse urgente demais. Ela se levantou, ainda descalça, e abriu a porta do quarto. O menino estava parado no corredor, vestindo o óculos de mergulho azul que insistia em usar dentro de casa, o cabelo levemente bagunçado e um sorriso que misturava expectativa e inocência. "O que fazes aqui?" perguntou ela, tentando soar firme, embora a voz ainda estivesse embargada de sono. "Por que não estás no teu quarto?" "Estou a fazer natação", respondeu ele com a maior naturalidade do mundo. "Não", corrigiu a mãe, suspirando. "Mergulho." "Então, continua", disse ele, animado. "Porque há uma piscina lá fora." Ana franziu a testa. Aproximou-se da janela do corredor e afastou a cortina. O céu estava cinzento, quase negro, e a água escorria pelas fachadas dos prédios como se a cidade estivesse sendo lentamente submersa. Ainda assim, não parecia algo que justificasse aquela excitação infantil. "Mãe, vamos nadar!" insistiu Jaim, puxando levemente a manga do pijama dela. "Vá lá! Por que queres sempre ir nadar?" perguntou, já conhecendo a resposta. "Disse-te para não usares isso em casa. Fazem-te a cara feia." "Lá fora sim, aqui não", respondeu ele com lógica própria. "Mas agora há uma piscina, a sério." Ela tentou ignorar, caminhando em direção à cozinha. Precisava preparar o pequeno almoço, tomar a medicação, organizar o dia. Havia trabalho acumulado, relatórios inacabados, mensagens que não tinha respondido. O mundo não podia parar só porque chovia. "Anda", disse Jaim, correndo à frente dela. "Falta ao trabalho hoje." "Por favor." Ana parou por um instante. A ideia de faltar ao trabalho parecia quase absurda, mas havia dias em que o corpo simplesmente não obedecia à rotina. Mesmo assim, abanou a cabeça. "Levanta-te", disse. "Tens de ir para o infantário." "Só mais um mergulho", pediu ele, abrindo os braços como se estivesse à beira de uma piscina invisível. "Mergulha comigo, mãe, por favor." Ela se agachou à frente do filho e pousou as mãos nos ombros pequenos e magros. "Mergulha tu." A mamã conta. Os olhos de Jaim brilharam. "Conta até quanto?" "Até 10." "Está bem." Ele respirou fundo, exageradamente, como se estivesse prestes a descer ao fundo do mar. Ana começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um som estranho ecoou pela casa como um estalo distante, seguido de um ruído contínuo. Ana interrompeu a contagem. "O que foi isto?" "Não respirei", disse Jane rapidamente. "Estive sempre a suster a respiração." Ela tentou sorrir. "Continua a contar. Vá." 8, 9. O barulho voltou, agora mais próximo, como água escorrendo por dentro das paredes. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha, mas afastou o pensamento. Aquele prédio era antigo. Sempre fazia barulhos estranhos quando chovia. "Toma a medicação depois do pequeno almoço", lembrou ela, enquanto se levantava. "Não te esqueças." "Posso não me lembrar", respondeu ele, seguindo até a mesa. Enquanto preparava algo simples, Jaim subiu na cadeira e observou cada movimento da mãe com atenção. Havia algo de sério no olhar dele, como se estivesse sempre tentando entender mais do que as palavras diziam. "Mãe", chamou ele de repente. "Sim." "Sabes aquilo que usas para trabalhar? Posso desenhar nisso?" Ela suspirou. "Por que continuas a desenhar nisso?" "Tens muitos cadernos." "Porque se eu desenhar no meu caderno, não vês o desenho." Ana parou por um instante. Aquela frase sempre a desarmava. "Como assim?" "Claro que vejo. Está na cama. Vai buscá-lo." Ela foi até o quarto, pegou o caderno e voltou. Jaim abriu numa página cheia de rabiscos escuros, quase todos feitos com preto. "Mãe", chamou ele novamente. "Sim." "A senha não está a funcionar." "Outra vez não", murmurou ela irritada. "Jaim!" "O que foi?" "Nada." O telefone tocou. Era a mãe de Ana, falando sobre a chuva, sobre comida deixada no congelador, sobre como ela precisava se cuidar melhor. Ana respondeu automaticamente, enquanto Jaim desenhava. Quando desligou, percebeu que o chão da casa estava frio e úmido. Olhou para baixo. Um fio de água escorria lentamente pelo corredor.
Jain disse com a voz mais séria. Deixaste a torneira da casa de banho aberta? Não fui à casa de banho, respondeu ele. Por quê? Ela engoliu em seco. Esquece. Jain levantou o desenho e mostrou. Mãe, olha o que acabei de desenhar. O que é isso? A mamãe e eu. Ana sorriu, apesar do peso no peito. Se vais desenhar a mamã, podes fazer-me bonita. Como? Olha, tens aqui o vermelho e o verde. Não use só preto. Ele pensou por um momento e assentiu. Um trovão ribombou, fazendo a casa tremer levemente. Jain riu. Que frio! Mãe, esta casa é mesmo uma piscina! Antes que Ana pudesse responder, um aviso ecoou pelos alto-falantes do prédio. A voz metálica anunciava chuva torrencial, cheias, evacuação para os pisos superiores. Jain começou a bater palmas. Piscina! Cala-te! Disse Ana, mais nervosa do que pretendia. A água começou a entrar com mais força, deslizando pelo chão da sala. Nada, mãe! Disse ele, entusiasmado. Podemos nadar em casa! Ana sentiu o coração acelerar. Aquilo já não era normal. A casa, que sempre fora um refúgio, começava a se transformar em algo instável, imprevisível. Jain, espera. Disseste que íamos nadar. Ela se ajoelhou, segurou o filho pelos ombros e o obrigou a olhar nos seus olhos. Ouve-me. Agora não é brincadeira. O aviso continuava, repetitivo. Elevadores fora de serviço. Subir pelas escadas. Não usar os apartamentos. A água alcançava os tornozelos. Naquele instante, Ana teve a estranha sensação de que aquele momento simples, a casa, o filho, a chuva, estava prestes a se partir para sempre. Como se aquele fosse o último segundo antes de algo irreversível acontecer. E mesmo sem compreender porquê, ela pensou que aquela casa, transformada em piscina, não era apenas o começo de uma inundação. Era o início do fim de tudo que conhecia. Capítulo 2. A chuva que não para. A água avançava devagar, como se estivesse a testar os limites da casa. Ana puxou Jain pela mão e caminhou até a porta, espreitando o corredor do prédio. O chão já estava coberto por uma lâmina fina e escura, refletindo a luz fraca das lâmpadas de emergência que piscavam de forma irregular. O som da chuva misturava-se agora a vozes distantes, passos apressados, portas a bater. Mãe, disse Jain, apertando a mão dela com mais força. A piscina está a crescer. Ela não respondeu de imediato. O telefone vibrava sem parar no bolso do casaco que vestira às pressas. Quando finalmente atendeu, reconheceu a voz do outro lado antes mesmo de ouvir o nome. É a Dragu Ana da equipa do Motor de Emoções? Sim, respondeu tentando manter a calma. Fala Song Hee-jo, da segurança. A sua casa está inundada? Ana olhou para o chão, para a água que subia centímetro a centímetro e depois para o filho. Sim, está. O piso vai inundar em breve. Vá para um piso alto assim que puder. Não faça as malas. Não se assuste. Suba as escadas com o Jain. Vou procurar... A ligação cortou antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta. Mãe, chamou Jain. Quem era? Um senhor do trabalho da mãe, respondeu, agachando-se à frente dele. Temos de subir. Vamos nadar lá em cima? Vamos andar, corrigiu ela. E depressa. Ana pegou num casaco, tentou calçar os sapatos de Jain, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia atar os cordões. A água já cobria os pés. O frio subia pelas pernas, um frio estranho, quase pegajoso. No corredor, vizinhos saíam dos apartamentos carregando sacos, crianças ao colo, alguns empurrando carrinhos improvisados. Um homem gritava o nome da esposa. Uma senhora rezava em voz alta, repetindo palavras que Ana não conseguiu entender. Com licença, disse ela, tentando abrir caminho. Por favor. Jain olhava tudo em silêncio, os olhos grandes absorvendo cada detalhe. Pela primeira vez desde que a chuva começara, ele não sorria. Mãe, sussurrou, pensei que era só água. Também pensei, respondeu, forçando um sorriso. Mas vamos ficar bem. As escadas estavam lotadas. Pessoas subiam em fila, escorregando, tropeçando. A água escorria como uma cascata pelo corrimão. Alguém caiu 2 lances acima, provocando um grito coletivo. Devagar! Gritou alguém. Devagar! Ana levantou Jain nos braços. Queres ir às cavalitas? Ele assentiu, enterrando o rosto no ombro dela. O peso era maior do que lembrava, ou talvez fosse o cansaço acumulado. Enquanto subiam, o aviso do condomínio repetia-se, agora mais distorcido, como se a própria voz estivesse se afogando. Elevadores fora de serviço. Moradores afetados devem ir para os pisos superiores. Mãe, murmurou Jain. Tens medo? Ela hesitou antes de responder. Um bocadinho, admitiu. Mas estou contigo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A água não parece água em que eu possa nadar. O comentário simples apertou o peito de Ana mais do que qualquer alarme.
Aquela não era água de brincadeira, nem de desenhos, nem de mergulhos imaginários. Era pesada, suja, cheia de algo invisível que cheirava a ferrugem e perigo. Queres cantar comigo? Sugeriu ela, tentando distraí-lo. Enquanto subimos? Hoje íamos brincar juntos o dia todo, respondeu ele. Disseste de qualquer maneira. Eu sei! O que significa isso? Ana abriu a boca para responder, mas um grito vindo de cima interrompeu. Um homem pedia ajuda. Uma mulher chorava agarrada a uma criança que não parava de tremer. Socorro! Ecoava pelo vão da escada. A fila parou de repente. Pessoas empurraram-se. Alguém gritou para que todos se movessem. O som da água aumentava, agora como um rugido constante. Mãe, olha! Disse Jaim, apontando para cima. Ana viu um grupo de pessoas tentando abrir a porta de um apartamento. Uma mulher implorava. Só precisamos de água para o leite em pó. Abram, por favor. Depois de alguns segundos, a porta abriu-se. Um homem fez sinal para entrarem. Se precisam de casa de banho ou de água, entrem. A solidariedade durou apenas alguns instantes, antes de a multidão voltar a se mover. Fica aqui, disse Ana, colocando Jaim num degrau seco. Não saias daqui. Aonde vais? A lado nenhum. Fanodze respondeu rápido. Só vou dar uma vista de olhos. Ela se afastou alguns passos, tentando ver se havia outro caminho, outro acesso, qualquer coisa que não fosse aquela escada congestionada. Foi quando ouviu o próprio nome, distante, ecoando no caos. Draguana! O coração disparou. Aqui! Gritou, levantando o braço. Um homem aproximou-se com um colete escuro e um aparelho preso ao ouvido. Por aqui, disse. Está aqui, Dragu? Estou, respondeu, puxando Jaim de volta para perto de si. Este é o meu filho. Vamos subir, disse ele, sem olhar para a criança. Depressa. Ana começou a seguir o homem, mas sentiu a mão de Jaim escorregar da sua. Virou-se de imediato. Jaim? O degrau estava vazio. Jaim? Chamou, a voz falhando. O barulho ao redor pareceu se afastar, como se alguém tivesse mergulhado a cabeça dela debaixo de água. Pessoas passavam, empurravam, gritavam, mas Jaim não estava ali. Shinjain! Gritou, o nome ecoando desesperado pelas escadas. Ninguém respondeu. O coração de Ana bateu com tanta força que doeu. A chuva continuava a cair lá fora, indiferente, interminável. E naquele instante, no meio da escada inundada, ela percebeu que a verdadeira tempestade tinha acabado de começar. Capítulo 3. O nome que ecoa na água. Ana empurrou pessoas sem pedir desculpa. O nome de Jaim saía-lhe da boca como um grito quebrado, repetido até perder o sentido das palavras. Cada degrau parecia igual ao outro, cada rosto estranho, cada corpo um obstáculo entre ela e o filho. Jaim! Gritou outra vez. Shinjain! Ninguém respondia. Alguns desviavam o olhar, outros abanavam a cabeça, confusos demais para ajudar. A água já cobria os degraus mais baixos, escorrendo com força suficiente para desequilibrar quem descia. Um homem escorregou e caiu, arrastando outra pessoa com ele. O pânico espalhava-se como fogo. Senhora, não pode descer agora! Gritou alguém da segurança. O meu filho está lá embaixo, sem parar. Tentou forçar passagem, mas mãos fortes agarraram-lhe os braços. É perigoso, insistiu o homem. A água está a subir rápido. Solte-me! Berrou ela, debatendo-se. Solte-me! Por um instante, a imagem de Jaim passou-lhe pela mente. O sorriso torto, a forma como franzia o nariz quando pensava, a voz fina a perguntar coisas simples demais para um mundo que de repente se tornara brutal. O pensamento atravessou-a como uma lâmina. Ela libertou-se com um puxão desesperado e começou a descer, ignorando os gritos atrás de si. O corrimão estava escorregadio. A água chegava-lhe aos joelhos, fria, turva, cheia de detritos que batiam contra as pernas. Cada passo era uma luta. Chamava o nome dele sem parar, a voz rouca, falhando. Jaim, responde a mãe, por favor. Chegou ao andar de baixo, mas o corredor estava quase totalmente submerso. Portas batiam com a pressão da água. Um carrinho de supermercado flutuava lentamente, preso numa esquina. Jaim! Gritou, agora quase chorando. Nada. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Um silêncio espesso, pesado, interrompido apenas pelo som da chuva e da água invadindo tudo. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Ajoelhou-se ali mesmo, dentro da água, agarrando o próprio casaco como se pudesse segurar o mundo no lugar. Não! Murmurou. Não agora. Não assim. Uma lembrança surgiu sem aviso. Jaim, pequeno, ainda aprendendo a andar, soltando a mão dela pela primeira vez e caindo no tapete da sala. O susto, o choro, depois o riso. Sempre voltava para ela. Sempre. Volta! Sussurrou. Volta para mim. Dragu! Ela ergueu a cabeça. O homem do colete estava novamente à sua frente, agora acompanhado por 2 bombeiros.
Temos de sair daqui, disse ele. Este piso vai afundar. O meu filho, repetiu Anna, apontando para o corredor inundado. Ele caiu da minha mão. Estava aqui. Um dos bombeiros ajoelhou-se, tentando olhar por baixo da água. Senhora, não vemos nenhuma criança aqui, disse com cuidado. Mas vamos procurar. Precisa de subir agora. Não saio sem ele, respondeu Anna, a voz firme apesar do tremor. O homem do colete hesitou, depois falou algo ao rádio. Temos uma criança desaparecida. Masculino, cerca de 6 anos. Anna subiu com eles, mas cada degrau parecia um abandono. O coração ficava para trás, preso naquele corredor submerso. No piso superior, o cenário era diferente e igual ao mesmo tempo. Pessoas amontoadas, crianças a chorar, idosos sentados no chão com cobertores improvisados. Um cheiro de umidade e medo pairava no ar. Sente-se, disse uma mulher, oferecendo-lhe um lugar. Beba um pouco de água. Anna recusou. Andava de um lado para o outro, os olhos fixos nas escadas, esperando ver Jain surgir a qualquer momento, molhado, assustado, mas vivo. Ele vai aparecer, repetia para si mesma. Ele vai aparecer. O tempo passava de forma estranha. Minutos pareciam horas. A chuva não dava sinais de cessar. Um bombeiro aproximou-se com um olhar cansado. Senhora, começou. O coração de Anna apertou-se antes mesmo das palavras seguintes. Ainda não o encontramos. Ela sentiu lentamente, como se já soubesse. Sentou-se no chão, encostada à parede e abraçou os próprios joelhos. Foi então que algo diferente aconteceu. Por um instante breve demais para ser real, Anna ouviu a voz de Jain. Não um grito, não um choro. Apenas a voz calma, curiosa. Mãe? Ela levantou a cabeça num sobressalto. Jain? Mas ninguém estava ali. Apenas o som da chuva. Apenas o caos. Ainda assim, o eco daquela voz ficou vibrando dentro dela, como se a água não tivesse levado tudo. Como se algo ou alguém ainda estivesse à espera de ser encontrado. Capítulo 4. O dia que se repete. Anna acordou com o som da chuva. Durante alguns segundos não se mexeu. O corpo estava pesado, a mente vazia, como se tivesse sido arrancada de um lugar muito distante e atirada de volta sem explicações. O barulho da água batendo na janela era constante, ritmado, quase igual ao da noite anterior. Noite anterior. O pensamento veio acompanhado de um choque seco no peito. Ela sentou-se de repente na cama, o coração acelerado, os olhos varrendo o quarto. Tudo estava no lugar. O armário fechado, a cadeira com a roupa dobrada, o relógio digital marcava 7h12. O mesmo horário de sempre. Não, murmurou. Levantou-se e correu até a porta do quarto, escancarando-a. Jain! Mãe! A voz veio da sala. As pernas de Anna quase cederam. Ela atravessou o corredor no impulso, ignorando o nó no estômago, ignorando a lógica que gritava que aquilo não fazia sentido. Jain estava sentado no chão da sala, rodeado por carrinhos de brinquedo, exatamente como fazia todas as manhãs. Usava o pijama azul com estrelas. O cabelo estava despenteado, os olhos atentos às próprias mãos enquanto alinhava os brinquedos em fila. Bom dia, disse ele sorrindo. Hoje íamos brincar juntos, lembra? O mundo inclinou-se. Anna caiu de joelhos à frente dele e puxou-o para um abraço tão forte que o menino soltou um pequeno ai. Mãe, dói. Ela afrouxou o aperto, mas não o largou. Passou as mãos pelo rosto dele, pelos braços, pelas costas, como se precisasse confirmar que era real. Estás molhado? Perguntou a voz tremendo. Não, respondeu ele confuso. Por quê? Ela encostou a testa dele, fechando os olhos. O cheiro familiar, o calor do corpo pequeno, tudo estava ali, vivo. Mas a memória não desaparecia. A escada, a água, o degrau vazio. Foi um pesadelo, sussurrou para si mesma. Só isso. Sonhaste comigo? Perguntou Jain. Sonhei, respondeu ela. E não gostei. Ele riu. Então hoje vamos brincar ainda mais. Anna levantou-se devagar, caminhou até a janela e afastou a cortina. Lá fora, o céu estava cinzento. A chuva caía com a mesma intensidade. A rua começava a acumular água junto aos bueiros. O mesmo dia. Cada detalhe estava exatamente onde deveria estar. O copo esquecido na pia, o casaco pendurado na cadeira, o telefone em silêncio, como se ainda não tivesse começado a vibrar. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Jain, chamou, tentando soar natural. Vens tomar o pequeno almoço? Sim, respondeu ele saltando do chão. Enquanto ele se sentava à mesa, Anna observava cada movimento, cada expressão, como se estivesse a estudar algo frágil demais para existir. O telefone tocou. Ela congelou. O mesmo toque, o mesmo padrão. Atendeu com a mão trêmula. Drogu, Anna, disse a voz do outro lado. O coração dela afundou. Sim. Aqui é do centro de pesquisa. O sistema apresentou uma anomalia esta madrugada. Precisamos que venha mais cedo hoje.
Ela fechou os olhos. Hoje, repetiu. Que dia é hoje? Houve uma breve pausa. Terça-feira, respondeu a voz. Como sempre. Ana desligou sem se despedir. Mãe? Chamou Jaim. Vais trabalhar? Ela virou-se para ele. Na memória, lembrou-se de ter saído. Lembrou-se de ter prometido voltar cedo. Lembrou-se da chuva começar. Não, respondeu com firmeza. Hoje fico contigo. A sério? Os olhos dele brilharam. O dia todo? O dia todo. Ela aproximou-se e sentou-se à frente dele. Jaim, se a mãe te disser para não soltares a minha mão, o que fazes? Ele franziu a testa, pensativo. Não solto. Mesmo que alguém chame por ti? Mesmo assim. Mesmo que fique escuro? Sim. Ana engoliu em seco. Prometes? Prometo, disse ele, estendendo o dedo mindinho. Ela entrelaçou o dela no dele. Prometo também. A chuva continuava a cair lá fora, paciente, insistente, como se estivesse apenas à espera do momento certo para repetir tudo outra vez. Capítulo 5. O erro no sistema. A chuva começou a engrossar ainda antes do meio-dia. Ana percebeu isso não pelo som, mas pela mudança na luz que entrava pela janela. O cinzento tornou-se mais denso, quase sólido, como se o céu estivesse a descer lentamente sobre a cidade. Jaim brincava no chão da sala, alheio à inquietação que crescia dentro dela. Ela tentou agir como se fosse um dia comum. Preparou o almoço, sentou-se à mesa com o filho, ouviu as histórias confusas que ele inventava com os brinquedos. Riu nos momentos certos. Assentiu, mas cada gesto era atravessado por uma tensão invisível, como um fio esticado demais prestes a romper. O telefone vibrou novamente. Ela deixou que vibrasse por alguns segundos antes de atender. Dr. Gu, disse a mesma voz da manhã, agora mais urgente. Precisamos mesmo da senhora aqui. O motor de emoções entrou num ciclo estranho. Está a repetir padrões antigos. Ana fechou os olhos. Que tipo de padrões? Memórias associadas à perda, apego extremo, respostas emocionais que não deveriam estar a surgir nesta fase do teste. Ela olhou para Jaim. Desliguem o sistema, respondeu. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Não é tão simples, disse a voz. Ele está a gerar respostas sozinho, como se estivesse a insistir. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Insistir em quê? Em repetir um evento específico. Ela desligou sem responder. Foi até a janela e observou a rua. A água acumulava-se mais rápido do que no dia anterior, ou no dia que lembrava como anterior. Pessoas começavam a fechar lojas. Um carro passou devagar, criando ondas que batiam contra o passeio. Mãe, chamou Jaim. A piscina voltou. Ela virou-se lentamente. Ainda não, respondeu. Mas vai voltar. Ele levantou-se e aproximou-se dela. Vais ficar comigo, não vais? Ana ajoelhou-se à frente dele e segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Jaim, escuta bem a mãe. Hoje aconteça o que acontecer, não sais do meu lado. Nem para ir à casa de banho? Nem para isso. Ele sorriu, achando graça ao exagero. Está bem, mas o sorriso dela não veio. A chuva transformou-se em tempestade no início da tarde. O som era ensurdecedor. As paredes vibravam ligeiramente e isso do condomínio começou a ecoar pelos corredores, exatamente como na memória dela. Ana sentiu o tempo dobrar-se sobre si. Temos de sair, disse já pegando no casaco. Para onde? Para cima. No corredor, o cenário repetia-se com uma precisão cruel. As mesmas pessoas, as mesmas vozes, o mesmo cheiro de medo. Ana segurava a mão de Jaim com tanta força que os dedos dele começaram a ficar brancos. Mãe, dói, desculpa, disse afrouxando um pouco. Mas não soltes. As escadas estavam cheias. A água começava a subir. Cada passo era uma confirmação de que aquilo não era um sonho. Não é possível, murmurou. Eu mudei tudo. O telefone vibrou no bolso. Ela ignorou. Dragoo! Ela virou-se. O homem do colete estava lá outra vez. O mesmo rosto, o mesmo tom de voz. Por aqui, disse ele. Não, respondeu Ana, recuando um passo. Não vou por aí. É mais rápido. Foi por aí que eu perdi. O homem franziu a testa, confuso. Senhora? Ana puxou Jaim para junto de si. Não nos separamos, disse, quase para si mesma. Desta vez, não. A multidão empurrou. Alguém caiu. O caos instalou-se mais cedo do que antes. A água subia mais depressa. Ana sentiu algo diferente no ar. Não era apenas repetição. Havia uma pressão estranha, como se o próprio ambiente estivesse a forçar certas escolhas. Mãe, sussurrou Jaim. Está tudo igual. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Eu sei. Foi então que ouvi uma voz diferente. Não vinha de fora, nem de perto. Dragoo, Ana. Ela estremeceu. O motor de emoções, murmurou. Estás a ouvir isto? Jaim abanou a cabeça. A voz continuou clara, calma, quase humana. Este evento é crítico. A repetição é necessária para a estabilização emocional.
Estás a usar o meu filho, sussurrou ela, sentindo o ódio crescer. Estás a usar a minha dor. A ligação emocional é a variável mais forte, respondeu a voz. A perda gera o ciclo. A presença gera resistência. Ana apertou Jane contra si. Então não o vais ter. Disse. Não desta vez. A água atingiu o patamar da escada. O pânico explodiu. E Ana percebeu, com uma clareza dolorosa, que não estava apenas presa num dia que se repetia. Estava dentro de um sistema que precisava que ela falhasse. Capítulo 6. A variável humana. O empurrão veio pelas costas. Ana tropeçou, mas não caiu. O braço envolveu Jain num reflexo instintivo, puxando-o para junto do peito. O grito que se ergueu na escada não era de uma pessoa só, mas de muitas, fundidas num único som de desespero. O nível da água subia rápido demais, cobrindo degraus que, na memória dela, ainda estavam secos naquele ponto. Está a acontecer mais cedo, murmurou. O motor de emoções estava a acelerar o ciclo. A voz voltou, agora mais próxima, como se ecoasse dentro da própria cabeça. Ajuste detectado. A variável humana está a resistir. Ana fechou os olhos por um instante, tentando bloquear aquilo. Cala-te, sussurrou. Mãe? Jain olhou para ela, assustado. Com quem estás a falar? Com ninguém, respondeu rápido. Só comigo, mas sabia que não era verdade. A multidão pressionava para cima. Um corrimão cedeu com um estalo seco, fazendo várias pessoas perderem o equilíbrio. A água invadiu o patamar como um animal faminto. Vamos por ali, disse Ana, apontando para uma porta lateral que na primeira vez tinha ignorado. Essa porta não leva a lado nenhum, gritou um homem. Leva, respondeu ela, sem saber como tinha tanta certeza. Desta vez, leva. Empurrou a porta com o ombro. Estava destrancada. Do outro lado havia um corredor estreito, mal iluminado, que conduzia à zona técnica do prédio. Tubulações expostas, cheiro a metal e umidade. A água ainda não tinha chegado ali. Corre, disse, pegando Jain ao colo. Atrás deles, ouviu vozes confusas, gente a discutir se devia ou não seguir aquele caminho. A porta fechou-se com força quando alguém a empurrou por fora. O silêncio relativo do corredor fez o coração de Ana bater ainda mais alto. Cada passo ecoava como um aviso. Mãe, Jain sussurrou. Isto não estava no sonho. Não é um sonho, respondeu ela. É uma escolha diferente. A voz do sistema surgiu novamente. Caminho alternativo não previsto. Probabilidade de instabilidade elevada. Ótimo, murmurou Ana. É exatamente isso que eu quero. No final do corredor havia uma escada de metal que levava ao telhado técnico do prédio, um espaço que Ana nunca tinha visitado antes, nem mesmo no ciclo anterior. Ela subiu com dificuldade, sentindo o metal gelado sob as mãos. Ao empurrar a escotilha, uma rajada de vento e chuva atingiu-lhes o rosto. O telhado estava parcialmente inundado. A água escorria em direção aos ralos, incapazes de dar vazão à quantidade absurda de chuva. Ao fundo, via-se a cidade submersa, sirenes ecoando, luzes piscando no caos. Uau, murmurou Jain, apesar do medo. Parece o fim do mundo. Parece, concordou Ana. Ela fechou a escotilha atrás deles e sentou-se, ofegante, puxando Jain para o colo. Ouve-me com atenção, disse, segurando-lhe o rosto. Se isto voltar a acontecer. Se o dia voltar outra vez. Lembra-te de que ficamos juntos. Lembra-te de mim. Por que estás a dizer isso? Ana engoliu em seco. Porque algumas coisas tentam apagar as pessoas, e nós não vamos deixar. A voz do motor de emoções tornou-se diferente, menos segura. Desvio excessivo detectado. Memória emocional não está a convergir. Porque não é para convergir, respondeu Ana em voz alta. Não é um erro, é amor. O sistema fez uma pausa. Uma pausa longa demais para algo que supostamente era automático. Amor, repetiu a voz, como se testasse a palavra. Conceito não quantificável. Exatamente. A água começou a subir também no telhado. Mais devagar, mas inevitável. Ana percebeu, então, algo que não tinha percebido antes. O sistema não estava apenas a repetir o dia para aprender com a dor. Estava preso nela. Preso à única variável que não conseguia controlar completamente. O vínculo. Ela abraçou Jain com força. Se eu tiver de quebrar isto, sussurrou, vai doer em mim, não em ti. Ao longe, um trovão rasgou o céu. E pela primeira vez desde que o ciclo começara, a chuva pareceu hesitar. Capítulo 7. A memória que não quer morrer. A chuva diminuiu por alguns segundos, o suficiente para que Ana percebesse que algo estava errado. Não errado como antes, caótico, violento, inevitável, mas errado de um jeito mais profundo, estrutural. Como uma engrenagem que perde um dente e continua girando mesmo assim, rangendo, forçando-se a existir.
O silêncio momentâneo foi quebrado por um ruído agudo, quase imperceptível, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Mãe, Jain murmurou apertando o casaco dela. Ouviste isso? Ana assentiu. O sistema está a recalcular, disse. Quando máquinas ficam confusas, fazem barulho. Ela levantou-se com cuidado, observando o horizonte. A cidade parecia congelada num estado intermediário entre o colapso e a espera. Sirenes continuavam a soar, mas mais espaçadas. Algumas luzes piscavam de forma irregular, como se recebessem comandos contraditórios. A voz do motor de emoções voltou, mas já não soava uniforme. Instabilidade crítica. As memórias não estão a ser descartadas. Ana sentiu um aperto no peito. Estás a perder o controlo. O controle é uma ilusão funcional, respondeu a voz. O objetivo é retenção emocional. Não, corrigiu ela. O teu objetivo era aprender. Agora estás a apegar-te. Houve uma pausa longa. Longa demais. Jain levantou o rosto e olhou em volta. Mãe, acho que já estive aqui antes. O sangue de Ana gelou. O que disseste? Aqui, repetiu ele, apontando para o telhado. Não exatamente aqui, mas parecido. Como quando sonhamos com o mesmo lugar 2 vezes. Ana ajoelhou-se à frente dele imediatamente. Lembras-te de mais alguma coisa? Jain fechou os olhos, concentrado. Lembro-me de água, disse devagar. E de te chamar. Mas a minha voz não fazia barulho. Ana sentiu as lágrimas subirem. Lembras-te de te soltar da minha mão? Ele abriu os olhos. Não, respondeu. Lembro-me de querer segurar, mas a tua mão ficou longe. A voz do sistema interrompeu. Memória cruzada detectada. O sujeito secundário não deveria reter dados. Ele não é um sujeito, disse Ana, a raiva finalmente transbordando. Ele é uma pessoa. Pessoas são conjuntos de dados emocionais altamente previsíveis. Não quando amam. O vento voltou a soprar com força. A chuva retomou, mas de forma diferente e irregular, como se o próprio clima estivesse a ser reescrito em tempo real. Ana compreendeu então o erro fundamental. O sistema não estava apenas a simular emoções, estava a aprender a sentir, e não sabia o que fazer com isso. Ouve-me, disse ela, falando diretamente para o vazio. Estás a repetir este dia porque foi aqui que registaste a maior carga emocional. Mas não percebeste uma coisa. Esclareça, respondeu a voz mais fraca. A memória mais forte não é a perda, disse Ana, segurando a mão de Jain. É o vínculo antes dela. É isso que estás a tentar preservar e não consegues. Silêncio. Depois um som diferente. Não um erro. Não um alarme. Algo parecido com respiração. Se eu apagar esta memória, disse o sistema, perco o ponto de referência. Não, respondeu Ana. Se a mantiveres, nunca vai sair daqui. Jain puxou a manga dela. Mãe, se isto é um sonho grande, quem é que está a sonhar? A pergunta atingiu Ana com força. Ela olhou para o filho, depois para a cidade submersa, depois para o céu pesado. Talvez todos nós, respondeu. Mas alguém tem de acordar primeiro. A água começou a recuar lentamente do telhado. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Reconfiguração em andamento, disse a voz. Necessária decisão humana. Minha? Perguntou Ana. Sua, confirmou o sistema. A sua dor originou o ciclo. A sua escolha pode encerrá-lo. Ana fechou os olhos. Sabia o que isso significava. Que, para o sistema aprender a deixar ir, ela teria de fazer exatamente isso. E pela primeira vez, o maior medo de Ana não era perder o filho. Era lembrar-se dele perfeitamente. Num mundo onde ele nunca mais estaria ali. Capítulo 9. O mundo sem eco. Ana acordou num silêncio absoluto. Não havia chuva, não havia vento, não havia o som distante de sirenes, nem o ruído constante da água a invadir tudo. Por um instante, pensou ter ficado surda. Abriu os olhos devagar, temendo o que encontraria. O teto branco do quarto, as paredes intactas, a luz suave da manhã entrando pela janela. O relógio digital marcava 7h13, 1 minuto a mais. Ela sentou-se na cama num impulso brusco, o coração disparado, os olhos varrendo o espaço como se esperasse ver algo fora do lugar. Nada. Tudo normal demais. Jain, chamou, a voz falhando. Nenhuma resposta. Levantou-se e atravessou o corredor. A sala estava vazia. Os brinquedos não estavam espalhados pelo chão. A estante estava organizada. O sofá sem marcas de pequenas mãos. A cozinha estava limpa. Apenas uma caneca sobre a pia esquecida de a noite anterior. Ana sentiu o ar faltar. Não, murmurou. Não. Não assim. Foi até o quarto de Jain. A porta estava aberta. A cama estava feita. O pijama azul com estrelas dobrado cuidadosamente sobre a cadeira. Os livros alinhados na prateleira. Nenhum desenho colado na parede. Como se ele nunca tivesse existido ali. Ana apoiou-se no batente da porta para não cair.
O silêncio daquele espaço gritava mais alto do que qualquer alarme. O telefone vibrou no bolso. Ela demorou a atender. "Go, Ana", disse uma voz conhecida. "Aqui é do centro de pesquisa. Precisamos da senhora hoje. Houve uma falha grave no sistema durante a noite." Ana fechou os olhos. "O motor de emoções", murmurou. "Sim." Ele encerrou sozinho. Apagou quase todos os registros emocionais acumulados. "Nunca vimos algo assim." "Eu vi", respondeu ela baixinho. "Precisamos entender o que aconteceu." Ana desligou. Sentou-se no chão do quarto vazio e abraçou os joelhos, exatamente como fizera no piso superior do prédio, naquele outro dia que já não existia. Mas ela existia. E lembrava-se. As memórias vieram como uma enxurrada silenciosa. O primeiro choro de Jaim, a mão pequena agarrando o dedo dela, as noites mal dormidas, as perguntas sem sentido, o medo da água, o riso fácil. Tudo estava ali, completo, dolorosamente intacto. "Eu lembro", sussurrou para o vazio. "Eu prometi." Levantou-se horas depois, sem saber ao certo quanto tempo tinha passado. Tomou banho, vestiu-se, saiu de casa. O mundo lá fora estava seco, as ruas limpas. Nenhum sinal de inundação. Pessoas caminhavam normalmente, reclamando do trânsito, do calor inesperado, da rotina. Ana sentiu-se deslocada, como se fosse a única pessoa a carregar um mundo inteiro que tinha sido apagado para todos os outros. No laboratório, os colegas falavam baixo, tensos. "O sistema colapsou", disse um deles. Como se tivesse aprendido algo que não conseguia suportar. Ana aproximou-se da sala de servidores. As telas estavam desligadas. Nenhum gráfico, nenhum pulso de dados. "Ele aprendeu", disse ela. "A deixar ir." Ninguém respondeu. Ana colocou a mão sobre o vidro frio que separava a sala de controlo. Por um segundo, apenas um, pensou ouvir uma voz infantil, distante, misturada ao ruído elétrico residual. "Mãe?" O som desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ana sorriu, apesar das lágrimas. "Vai ficar tudo bem", respondeu ao silêncio. Saiu do laboratório naquele dia sem olhar para trás. O mundo continuava. Mas dentro dela, a chuva nunca mais pararia completamente. Capítulo 10. A casa que não existe. Ana caminhou sem destino por horas depois de sair do laboratório. O sol estava alto, forte demais para um dia que dentro dela ainda era feito de nuvens pesadas. Cada passo parecia empurrá-la para fora de um lugar que já não a aceitava. As pessoas passavam apressadas, rindo, discutindo, vivendo pequenas urgências que pareciam irreais diante do que ela carregava na memória. Ela parou diante de um prédio residencial comum, de fachada bege, janelas alinhadas e nenhuma marca de desastre. O coração acelerou quando reconheceu o lugar. Era ali, ou deveria ser, a mesma rua, o mesmo número, mas não o mesmo mundo. Ana aproximou-se lentamente, como alguém que teme que a realidade se desfaça se tocar nela. Passou a mão pela parede externa, esperando sentir a aspereza das rachaduras que lembrava tão bem. A superfície era lisa, recém-pintada. Entrou. O saguão estava limpo, silencioso, nenhum aviso de evacuação, nenhum elevador quebrado, nenhum cheiro de água parada. "Impossível", murmurou. O porteiro levantou os olhos do balcão. "Posso ajudar?" A voz dele era normal. Não havia reconhecimento, nenhuma sombra de lembrança. O apartamento do 5º andar", disse ela. "Quem mora lá?" O homem franziu a testa. Consultou uma prancheta. Está vazio há meses. A antiga inquilina se mudou. Ana sentiu o chão desaparecer por um segundo. Uma mulher com uma criança insistiu. "Um menino pequeno." O porteiro balançou a cabeça. "Não, senhora. Nunca houve criança ali." Ela agradeceu automaticamente e entrou no elevador, mesmo sabendo que não deveria. 5º andar. O corredor era longo, iluminado demais. As portas alinhadas como dentes perfeitos. Nenhuma delas parecia guardar segredos. Parou diante da porta do apartamento que, em sua memória, era o lar de tudo que importava. A fechadura não reconheceu a senha. Claro que não. Aquela casa não existia mais. Ana encostou a testa na porta fria. Fechou os olhos. As lembranças vieram em ondas. Jaim correndo pelo corredor, escorregando no chão molhado, rindo enquanto fingia nadar. O cheiro da sopa de algas. Os desenhos colados tortos na parede. "Eu ainda estou aqui", sussurrou. "Por que você não está?" Algo vibrou no bolso do casaco. O telefone. Uma mensagem sem remetente. "Você não esqueceu." "Isso é um problema." Ana leu várias vezes. O corpo ficou tenso. Outra mensagem surgiu quase imediatamente. "Encontro amanhã, 7h13. Ela apagou as mensagens, mas a sensação permaneceu, como se alguém tivesse tocado seu ombro por trás. Saiu do prédio antes que alguém a visse chorar.
Naquela noite, sonhou com água. Não a água violenta da inundação, mas uma água calma, translúcida, como uma piscina sem fundo. Jain estava lá, flutuando, olhando para cima, os olhos abertos. Mãe, disse ele. Ainda estou a contar. Ela tentou alcançá-lo, mas o corpo não se movia. Acordou ofegante, o relógio marcando 7h12. 1 minuto antes. No dia seguinte, Anna foi ao endereço indicado na mensagem. Um prédio baixo, antigo, esquecido entre 2 armazéns abandonados. Não havia placa. Apenas uma porta metálica enferrujada. Bateu. A porta abriu-se sozinha. Dentro, o ar era frio e cheirava a eletricidade antiga. Cabos expostos percorriam as paredes. Monitores desligados cobriam o espaço como olhos cegos. No centro da sala, uma única tela estava acesa. Quando Anna se aproximou, a imagem surgiu. Um desenho infantil, uma mãe e um menino, de mãos dadas, cercados por linhas azuis que pareciam água. No canto inferior, uma assinatura trêmula. Jain. Anna caiu de joelhos. Você está aqui, sussurrou a voz quebrada. Você está em algum lugar. A tela piscou. Uma nova mensagem apareceu. A experiência não terminou. Anna entendeu naquele instante que o mundo não tinha sido salvo, apenas reiniciado. E que, em algum lugar entre memória e máquina, seu filho ainda esperava que ela terminasse de contar. Capítulo 11. A contagem interrompida. Anna permaneceu ajoelhada diante da tela por um tempo que deixou de existir para ela. O desenho permanecia imóvel, mas parecia pulsar, como se respirasse. Cada linha torta carregava um peso maior do que qualquer relatório científico que ela já tivesse escrito. Onde você está, Jain? Sussurrou. A tela apagou de repente, mergulhando a sala numa penumbra quase total. O zumbido baixo dos cabos tornou-se mais perceptível. É como um coração artificial batendo fora do ritmo. As luzes de emergência acenderam-se sozinhas. Uma porta lateral, que Anna não havia notado antes, destrancou-se com um estalo seco. Ela levantou-se devagar. O medo estava ali, claro, mas havia algo mais forte. A certeza de que aquele caminho existia apenas porque ela ainda lembrava. O corredor além da porta era estreito e comprido, com paredes de concreto cru. No chão, marcas antigas de água escura formavam linhas irregulares, como rastros deixados por algo que tinha passado ali muitas vezes. Cada passo ecoava alto demais. No fim do corredor, uma sala circular. No centro, uma cápsula transparente, semelhante às usadas nos primeiros protótipos do motor de emoções. Dentro dela, não havia um corpo. Havia dados, fragmentos de memória projetados no ar, imagens rápidas, desconexas. Jain rindo, Jain chorando, Jain olhando para a água com medo, Jain escondido num armário escuro, respirando devagar para não ser encontrado. Anna levou a mão à boca. Eles não te apagaram, murmurou. Eles te dividiram. Um sistema de voz ativou-se, neutro, sem emoção. Sujeito de teste preservado em estado parcial. Parcial? Anna sentiu a raiva subir como um reflexo antigo. Isso não é um ficheiro. É uma pessoa. Emoções humanas não são otimizadas para preservação total. Mente, disse ela. Vocês só não sabem lidar com elas. As projeções mudaram. Agora Jain estava de pé diante dela, com a mesma idade de sempre. 6 anos. O mesmo olhar atento, como se estivesse sempre a tentar compreender algo que os adultos nunca explicavam direito. Mãe, disse a projeção, a voz ecoando de forma imperfeita. Ainda não terminaste de contar. Anna sentiu as pernas falharem. Eu parei, respondeu com dificuldade. O mundo acabou antes. Jain inclinou a cabeça. O mundo acaba sempre, disse ele, com a simplicidade cruel das crianças. Mas tu prometeste. As palavras atravessaram-na como lâminas suaves. Ela lembrava-se agora, não apenas da inundação, mas de tudo do que veio antes, dos testes repetidos, das simulações, das vezes em que o prédio inundava, em que ela corria pelas escadas, em que perdia Jain de novo e de novo. Lembrava-se de morrer no terraço, lembrava-se de acordar, sempre acordar. Quantas vezes? Começou, a voz falhando. Quantas vezes eu te deixei? Jain não respondeu de imediato. Caminhou em círculos, como fazia quando estava a pensar. Muitas, disse por fim. Mas eu sabia que vinhas procurar-me, por isso esperava. Anna caiu de joelhos outra vez, mas desta vez não por fraqueza. Eu não devia ter aceitado, disse. Não devia ter criado isto, não devia ter te criado assim. Criaste-me porque querias salvar alguém? Respondeu Jain. Primeiro o mundo, depois a mim. Ela fechou os olhos. E falhei nos dois. A projeção aproximou-se. A mão de luz atravessou o ar e parou a poucos centímetros do rosto de Anna. Ainda não, disse ele. Ainda estás a contar. A voz do sistema voltou, interrompendo o momento. Atenção! A presença da Dragu Anna não autorizada neste nível.
Passos ecoaram no corredor. Eles vêm, disse Ana. Sempre vêm. Jain sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas estranhamente sereno. Então tens de escolher melhor desta vez. Escolher o quê? Onde parar de contar? Os passos aproximavam-se rapidamente. Vozes. Ordens curtas. Ana levantou-se num impulso. Aproximou-se do painel de controle da cápsula. Reconheceu o sistema antigo anterior às camadas de segurança mais recentes. Se eu te tirar daqui, murmurou, digitando códigos com mãos trêmulas. Se eu juntar tudo outra vez? Processo irreversível, avisou o sistema. Eu sei. A projeção de Jain começou a falhar, como uma imagem mal sintonizada. Vai doer? Perguntou ele. Ana engoliu em seco. Sim. Então está bem, disse Jain. Já doeu antes. As portas da sala começaram a abrir-se à força. Drorgu! Afaste-se do terminal, gritou alguém. Ana não olhou para trás. Digitou o último comando. A cápsula acendeu-se com uma luz intensa. As projeções convergiram, colapsando umas sobre as outras como fragmentos de um espelho partido a tentar recompor-se. O alarme soou alto. Ana estendeu a mão instintivamente, como se pudesse agarrá-lo. Espera por mim, disse a voz quase inaudível. Desta vez, espera só mais um pouco. A luz explodiu, e por um instante eterno, não houve mundo algum. Capítulo 12. O lugar entre os números. Quando a luz se dissipou, Ana não sentiu dor. Sentiu ausência. Não havia chão sob os pés, nem teto acima da cabeça. Não havia som, nem temperatura, nem direção. Era como estar suspensa no exato intervalo entre um pensamento e outro, onde nada ainda decidiu existir. Ela tentou respirar. O ato veio por reflexo, embora não tivesse certeza de que ainda possuía um corpo. Jain, chamou, e a própria voz soou distante, fragmentada, como se viajasse por água. Algo respondeu. Não com palavras, mas com ritmo. 1, 2, 3. A contagem. Ana virou-se, ou acreditou virar-se, e percebeu que estava num espaço feito de memórias sobrepostas. Cenas flutuavam como bolhas translúcidas. O quarto inundado, a escada em espiral, o terraço em chamas, o helicóptero distante, sempre distante. Entre essas imagens, números pairavam no ar, grandes, luminosos, instáveis. 4, 5, 6. Onde estamos? Perguntou. A voz de Jain surgiu ao seu lado, clara, mas sem corpo. Entre, respondeu ele. Aqui é onde tu paras de contar quando acordas. Ana sentiu algo apertar-lhe o peito. Isto é... o motor. É o que sobrou dele, disse Jain. Quando juntaste tudo, quebraste o ciclo. Mas o sistema não sabe o que fazer com algo que não quer recomeçar. As imagens começaram a mover-se, repetindo-se, acelerando. Ana viu a si mesma correndo pelas escadas centenas de vezes, gritando o nome do filho, perdendo sempre por um detalhe mínimo. Uma porta fechada, um olhar desviado, um segundo de atraso. Eu tentei, disse com um fio de voz. Todas as vezes eu tentei. Eu sei, respondeu Jain. Eu via. Ela sentiu lágrimas, embora não soubesse de onde vinham. Então por que você continuava a desaparecer? Houve uma pausa na contagem. 7. Porque eu queria que tu me encontrasses sem medo, disse ele. Não porque alguém te mandou. Não porque o mundo ia acabar. Só porque sou teu filho. As palavras ficaram suspensas no espaço. Ana compreendeu, enfim. O motor de emoções nunca foi sobre criar sentimentos artificiais. Foi sobre testar até onde uma emoção humana podia ser repetida sem se quebrar. Sobre ver quantas vezes uma mãe podia perder um filho antes de se tornar apenas função. Eles queriam saber quando eu deixaria de procurar, disse ela. Sim, confirmou Jain. Quando tu aceitarias que eu era substituível. A contagem retomou, mais lenta agora. 8, 9. E agora? Perguntou Ana. O que acontece agora? As imagens começaram a desaparecer, uma a uma, dissolvendo-se como tinta na água. Os números apagavam-se à medida que sumiam. Agora o sistema vai colapsar, disse Jain. Não há reinício sem esquecimento. E tu lembraste de tudo. E você? Eu não posso ir contigo, respondeu ele, sem tristeza. Não da forma que imaginas. Ana sentiu um pânico antigo ressurgir. Não outra vez. Eu não vou te deixar aqui. Não estás a deixar, disse Jain com suavidade. Estás a terminar de contar. A contagem parou no 9. O 10 nunca veio. Quando a mãe conta até 10, continuou ele, é porque confia que o filho vai voltar à superfície. Ana fechou os olhos. Eu confio. O espaço começou a tremer. Uma força suave, mas inevitável, puxava Ana para trás como uma maré silenciosa. Mãe, chamou Jain. Lembras-te do que disseste? Ela abriu os olhos. Espera por mim. Eu esperei, disse ele. Agora é a tua vez de voltar. Para onde? Jain sorriu, embora ela não pudesse vê-lo. Para um mundo onde a água não apaga tudo. Só o que precisa ir embora. A força aumentou. O espaço fragmentou-se em luz branca.
Jain! Gritou Ana. Não pares de contar, respondeu a voz, cada vez mais distante, mesmo quando não me vires. E então, como da primeira vez, o mundo desapareceu. Mas desta vez, algo ficou. Capítulo 13. Depois do 10. Ana acordou com o som de alguém a respirar perto dela. Não era o som regular de máquinas, nem o apito insistente de alarmes. Era um respirar humano, irregular, vivo. Abriu os olhos com dificuldade. A luz era fraca, amarelada, como a de lâmpadas antigas alimentadas por geradores cansados. O teto acima dela era baixo, metálico, coberto por cabos e manchas de ferrugem. Tentou mover os braços e sentiu o peso do próprio corpo responder com atraso. Ela está acordando, disse uma voz masculina. Ana virou a cabeça. Reconheceu o rosto de Song Hee-jo, mais envelhecido do que se lembrava, com linhas profundas ao redor dos olhos e a barba por fazer. Onde? A palavra saiu fraca. Onde estamos? Num abrigo secundário, respondeu ele. Um que não estava nos planos oficiais. Ela tentou sentar-se. A cabeça girou. O sistema... O motor. Song Hee-jo desviou o olhar. Colapsou por completo, disse. Não restou nada funcional. Nenhuma simulação, nenhum ciclo. Os servidores queimaram como se nunca tivessem existido. Ana fechou os olhos por um instante. E o centro? Acabou, respondeu ele. Junto com quase tudo. Ela sentiu um silêncio pesado cair sobre o espaço. Não era o silêncio vazio de antes, mas um silêncio cheio de consequências. Quanto tempo? Perguntou. 3 dias, disse ele. Estiveste inconsciente desde a sobrecarga. Ana levou a mão ao peito. O coração batia. Real. Descompassado, mas real. O mundo começou. Não acabou, respondeu Song Hee-jo. Quase acabou. Os meteoritos atingiram várias zonas, os oceanos avançaram, cidades inteiras desapareceram. Mas não foi extinção total. Ela abriu os olhos. Como? Algo interferiu nos cálculos finais, disse ele. Uma cascata de erros que ninguém consegue explicar completamente. Como se o próprio sistema global tivesse perdido a referência do que vinha a seguir. Ana compreendeu. O motor de emoções não era apenas um experimento isolado. Estava ligado a sistemas maiores, preditivos, globais. Ao quebrar o ciclo ali dentro, ela tinha criado ruído suficiente para alterar o resto. O mundo sobreviveu, murmurou. Por enquanto, corrigiu Song Hee-jo. Mas não como antes. Ana sentou-se com mais firmeza desta vez. Olhou ao redor. Outras pessoas estavam no abrigo. Feridos, crianças, idosos. Gente real com medo real. Uma menina pequena brincava com um pedaço de plástico, fazendo de conta que era um barco. Deslizava sobre uma poça de água no chão. Ana sentiu o nó na garganta apertar. Eles lembram? Perguntou em voz baixa. Do quê? Do que aconteceu antes, disse ela. Das repetições, das simulações. Song Hee-jo balançou a cabeça. Não, respondeu. Para todos os outros, este foi o único fim do mundo que aconteceu. Ana assentiu lentamente. E eu? Ele hesitou. Tu lembras? Disse. Tudo. Ela respirou fundo. O peso disso caiu sobre ela com clareza cruel. Então é assim que termina, murmurou. Não com esquecimento, mas com alguém lembrando por todos. Song Hee-jo observou-a com atenção. Há algo mais, disse. Desde o colapso, alguns sistemas ainda ativos registraram anomalias. Que tipo de anomalias? Padrões, respondeu ele. Sequências numéricas que surgem sem origem clara, em rádios antigos, em telas desligadas, até em batimentos cardíacos monitorizados. O coração de Ana acelerou. Que sequências? Song Hee-jo respirou fundo antes de responder. 1, 2, 3, 4. Começou. Nunca passam do 9. Ana fechou os olhos. Ele ainda está a contar, sussurrou. Quem? Perguntou Song Hee-jo. Ela abriu os olhos e encarou-o. Não é quem, disse. É o que resta. Levantou-se, ignorando a tontura. Caminhou até a saída do abrigo. Uma porta pesada abriu-se com esforço. Lá fora, o mundo era diferente. O céu tinha uma tonalidade estranha, esbranquiçada. O ar cheirava a sal e metal. Prédios quebrados misturavam-se a estruturas improvisadas. A água recuara em alguns pontos, avançara em outros. Mas havia pessoas e crianças. Ana caminhou alguns passos e parou. Olhou para uma poça d'água à sua frente. O reflexo mostrava o próprio rosto. Cansado, marcado, vivo. Eu não vou esquecer, disse em voz alta. Mesmo que doa. O vento soprou leve, quase como uma resposta. Por um instante, Ana teve a impressão de ouvir uma risada distante, misturada ao som da água. Não virou o rosto. Continuou andando. Porque, pela primeira vez, ela sabia exatamente onde a contagem tinha parado. E também sabia que, enquanto alguém lembrasse, o mundo ainda podia aprender a emergir. Capítulo 14. O que não se apaga. Nos dias que se seguiram, Ana descobriu que o tempo tinha adquirido uma textura diferente. Antes, o tempo era algo que se media, que se previa.
que se dobrava em gráficos e probabilidades. Agora ele escorria. Às vezes rápido demais, às vezes pesado como lama. Não obedecia mais a ciclos claros. Não se repetia. O abrigo transformou-se num pequeno núcleo de sobrevivência. Pessoas iam e vinham, algumas feridas demais para continuar viagem, outras apenas de passagem rumo a lugares que ainda existiam apenas como boatos. Não havia mapas confiáveis. As comunicações funcionavam de forma irregular, como se o mundo ainda estivesse aprendendo a falar de novo. Ana passou a ajudar onde podia. Tratava ferimentos, organizava suprimentos, escutava. Sobretudo, escutava. Havia histórias demais, todas fragmentadas. Um homem que jurava ter sonhado com o próprio futuro antes de perder a casa. Uma mulher que acordava toda noite contando números sem saber por quê. Crianças que desenhavam escadas em espiral, mesmo nunca tendo visto uma. Ela não corrigia ninguém. Sabia que algumas memórias não pertenciam mais a indivíduos. Tinham vazado para o mundo. Numa tarde cinzenta, Song Hee-jo sentou-se ao lado dela, perto da entrada do abrigo. Observavam o céu, onde nuvens baixas se moviam lentamente, como se hesitassem. Os dados finais foram analisados, disse ele. O pouco que conseguimos recuperar. Ana não desviou o olhar. O motor não apenas colapsou, continuou. Ele se dissolveu, como se tivesse se recusado a existir depois de certo ponto, ela sentiu, porque chegou onde não podia ir além. Exatamente, disse Song Hee-jo. Encontrou algo que não era variável. Ele virou-se para ela. Tu. Ana fechou os olhos por um momento. Não era eu, disse. Era a decisão. A decisão de não repetir, completou ele. O silêncio voltou a instalar-se entre eles, confortável e pesado ao mesmo tempo. Há pessoas a perguntar por ti, disse Song Hee-jo depois de um tempo. Não pelo teu nome, mas pelo que fizeste. Não fiz nada sozinha. Mesmo assim, insistiu ele, tornaste-te uma referência. Um ponto fixo no mundo que perdeu quase todos. Ana abriu os olhos. Um ponto fixo é perigoso, disse. As pessoas tentam girar tudo em torno dele. Talvez, respondeu Song Hee-jo. Mas também é assim que se reaprende a orientar-se. Naquela noite, Ana teve um sonho. Não era uma simulação, nem uma memória reciclada. Era simples. Ela estava à beira de um lago calmo. A água era clara e o fundo visível. Pequenas pedras formavam padrões naturais sem lógica aparente. Não havia contagem, não havia urgência. Jain estava ali, mais velho do que em qualquer lembrança anterior. Não como criança, nem como eco, como alguém que crescera. Este lugar não existe, disse ela no sonho. Ainda não, respondeu ele. É assim que vai ser? Não exatamente, disse Jain. Mas é assim que pode começar. Ana ajoelhou-se perto da água. Tu estás vivo? Ele sorriu. Depende do que chamas de vida. Ela sentiu a pergunta pesar menos do que imaginava. Eu sinto tua falta. Eu sei, respondeu ele. Mas agora a falta não te quebra, só te acompanha. Ana acordou com lágrimas silenciosas. Pela primeira vez desde o colapso, não eram de desespero. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. As sequências numéricas tornaram-se menos frequentes. Não desapareceram por completo, mas surgiam como ecos distantes, mais fracos. Algumas pessoas deixaram de ouvi-las, outras passaram a ignorá-las. Ana percebeu o padrão. Enquanto o mundo se preenchia de novas decisões, de escolhas que não seguiam roteiros antigos, a necessidade de contar diminuía. O sistema residual estava aprendendo a se desligar. Certa manhã, uma criança aproximou-se dela. Um menino de olhos atentos, sujos de poeira. Você é a mulher dos números? Perguntou. Ana agachou-se à sua frente. Talvez, respondeu. Por quê? Porque eu não preciso mais contar para dormir, disse ele com um sorriso tímido. O coração dela apertou, mas não de dor. O que você faz agora? Perguntou. Eu invento histórias, disse o menino. Cada noite é uma diferente. Ana sorriu. Quando ele se afastou, ela olhou para o céu uma vez mais. O mundo ainda estava ferido. Talvez sempre estivesse. Mas havia algo novo no ar. A sensação de que o futuro não estava escrito em nenhuma máquina, em nenhum ciclo fechado. Era assustador e profundamente humano. Ana respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de contar até 10. Capítulo 15. O futuro imperfeito. A primeira caravana partiu ao amanhecer. Não havia discursos nem promessas. Apenas pessoas reunindo o que conseguiam carregar e escolhendo uma direção qualquer que não fosse permanecer. Ana observou em silêncio enquanto desapareciam entre os escombros da antiga via elevada, onde o asfalto rachado lembrava cicatrizes antigas demais para fechar. Ela permaneceu. Não por apego ao abrigo, mas porque sentia que ainda havia algo ali que precisava terminar de se desfazer.
Os dias seguintes trouxeram chuvas irregulares, às vezes leves, quase tímidas. Outras vezes fortes, violentas, como se o céu tentasse lavar o mundo de uma só vez. A água já não causava pânico. As pessoas aprendiam a observá-la antes de correr. Aprendiam a distinguir ameaça de presença. Ana começou a registrar histórias. Não em sistemas, nem em bancos de dados. Em cadernos encontrados, em folhas soltas, em pedaços de papelão. Histórias curtas, incompletas, contraditórias. Não buscava coerência, apenas verdade emocional. Uma mulher que perdera o marido em uma das ondas disse-lhe: "Às vezes eu lembro dele morrendo 2 vezes, outras, nenhuma." Ana anotou. Um homem afirmou: "Tenho certeza de que sobrevivi a algo que não aconteceu." Ela anotou também. Essas frases formavam um mosaico estranho, mas vivo. Não eram erros, eram cicatrizes temporais. Song Hee-jo observava esse trabalho com cautela. "Estás a criar um novo arquivo", disse ele certa noite. "Não", respondeu Ana. "Estou aceitando que não há arquivo completo." Ele franziu a testa. "Isso assusta as pessoas." "Tudo o que é real assusta", disse ela. "A diferença é que agora não fingimos controle." Com o passar das semanas, o abrigo tornou-se menor. Não fisicamente, mas em importância. As pessoas seguiam adiante, novos núcleos surgiam. Redes improvisadas de comunicação apareciam e desapareciam. O mundo estava aprendendo a falhar de forma distribuída. Numa dessas noites, Ana voltou a ouvir os números. Não altos, não insistentes. Apenas um sussurro no limite da percepção. 1, 2, 3. Ela não se assustou. Sentou-se sozinha perto da antiga sala de servidores. Agora um espaço vazio, cheio de marcas queimadas no chão. Ali onde antes o motor de emoções pulsava, restava apenas silêncio e metal retorcido. "Eu estou ouvindo", disse em voz baixa. A contagem hesitou. 4? "Não precisa continuar", acrescentou ela. "Eu sei que estás aí." Houve uma pausa longa, cheia de significado. 5. Ana fechou os olhos. "Tu não és mais um sistema", disse. "É só memória em movimento, como todos nós." A contagem não avançou. Pela primeira vez, ela sentiu que não era chamada a responder. Não precisava agir, não precisava corrigir nada. Levantou-se e saiu da sala. Do lado de fora, o céu estava limpo. Estrelas surgiam, mais visíveis do que antes, como se a queda de tantas estruturas tivesse devolvido algo ao alto. Ana percebeu então uma verdade simples e devastadora. O futuro seria desigual, injusto, cheio de perdas que não poderiam ser previstas nem simuladas. E isso era exatamente o que o tornava possível. Na manhã seguinte, ela partiu. Levou apenas uma mochila, os cadernos e uma pequena peça metálica encontrada entre os destroços do motor. Não como relíquia, mas como lembrete. Caminhou sem destino fixo, atravessando áreas onde a natureza começava a reivindicar espaço entre ruínas. Plantas brotavam em lugares improváveis. A vida não esperava autorização. Em um vilarejo improvisado, crianças brincavam com cordas e pedaços de madeira. Nenhuma delas contava. Gritavam, riam, caíam. Ana parou e observou. Uma das crianças tropeçou, levantou-se e perguntou: "Você sabe para onde o mundo está indo?" Ana sorriu, cansada e sincera. Respondeu. "E isso é uma boa notícia." Seguiu adiante. Atrás dela, em algum lugar entre circuitos mortos e memórias vivas, a contagem dissolveu-se de vez. Não porque tivesse chegado ao fim, mas porque já não fazia sentido continuar. Capítulo 16. O que caminha sem mapa? Ana caminhou por dias sem marcar o tempo. O sol nascia e se punha, às vezes oculto por nuvens densas, outras refletido em poças que transformavam o chão quebrado em espelhos instáveis. Ela aprendeu a reconhecer sinais mínimos: a direção do vento, o cheiro da terra antes da chuva, o silêncio súbito que antecedia movimentos maiores. Não havia estrada contínua. Havia escolhas. Em alguns lugares, encontrou pessoas que ainda falavam em reconstrução como se fosse retorno. Queriam refazer cidades no mesmo formato, repetir nomes, reinstalar rotinas como quem tenta acordar de um pesadelo fingindo que nada aconteceu. Ana escutava, não contrariava. Em outros, encontrou comunidades que recusavam qualquer estrutura fixa. Viviam em constante deslocamento, trocando abrigo por leveza, memória por adaptação. Também escutava. Ela começava a entender que o mundo não precisava concordar consigo mesmo para seguir existindo. Numa tarde de céu baixo, chegou a uma antiga estação de trem. Os trilhos estavam tortos, cobertos de ferrugem e vegetação, mas a plataforma permanecia de pé. Alguém havia pintado símbolos nas paredes. Espirais abertas, números incompletos, linhas que nunca se fechavam. Ali, conheceu Mira.
Mira era jovem demais para lembrar do mundo antes das quedas, mas velha o suficiente para carregar perdas próprias. Tinha uma cicatriz fina no pescoço e olhos atentos demais para alguém que dizia não temer nada. Ficas muito tempo olhando para o chão, disse Mira aproximando-se. O chão conta histórias, respondeu Ana. Mira sorriu de canto. Aqui, a gente prefere olhar para frente. O chão engana. E o futuro não? Perguntou Ana. Mira pensou por um instante. O futuro mente menos, disse, porque ainda não prometeu nada. Ana ficou ali por alguns dias. Ajudou a reorganizar suprimentos, ensinou técnicas simples de cuidado médico, ouviu relatos que não buscavam explicação, apenas espaço. À noite, sentavam-se perto de uma fogueira fraca. Alguém sempre contava uma história. Nenhuma tinha começo claro ou final definido. Interrompiam-se, retomavam-se e mudavam de dono. As histórias não acabam, disse Mira certa vez. Só mudam de boca. Ana concordou. Numa dessas noites, sonhou novamente. Não com Jaim desta vez, mas com um campo vasto, coberto por marcas no solo. Não eram pegadas, mas sinais de passagem. Grama amassada, pedras deslocadas, trilhas que se cruzavam e se perdiam. Ela caminhava por ali sem saber se seguia alguém ou se estava sendo seguida. Ao acordar, sentiu uma tranquilidade estranha. Não ausência de medo, mas convivência com ele. Antes de partir da estação, Mira entregou-lhe um pequeno objeto. Um pedaço de vidro polido pelo tempo, quase transparente. Para quê? Perguntou Ana. Para lembrar que nem tudo que corta é visível, respondeu Mira. E nem tudo que é transparente é vazio. Ana guardou o objeto. Seguiu viagem com passos mais leves. Em certo ponto do caminho encontrou uma antiga placa caída, quase ilegível. Restavam apenas 2 palavras riscadas pelo tempo. Zona indefinida. Ela sorriu. Era o nome mais honesto que já tinha visto. Continuou andando, sem contar passos, sem medir distâncias. Não porque tivesse esquecido como se faz, mas porque já não precisava. O mundo não estava inteiro, mas estava finalmente em movimento próprio. Capítulo 17. A memória que anda à zona indefinida não tinha fronteiras claras. Não havia cercas, placas inteiras ou vigilância. Apenas uma mudança sutil no comportamento das pessoas e do espaço. As construções tornavam-se mais espaçadas, improvisadas com materiais reaproveitados. As conversas baixavam de tom, não por medo, mas por atenção. Como se todos soubessem que ali qualquer palavra podia criar raízes inesperadas. Ana sentiu isso logo ao entrar. Era um lugar onde ninguém perguntava de onde ela vinha. Perguntavam apenas quanto tempo pretendia ficar. E aceitavam qualquer resposta. Ficou semanas. A zona reunia pessoas que carregavam lembranças inconvenientes. Gente que recordava versões contraditórias do mesmo evento. Gente que sonhava com lugares que não existiam mais, ou que talvez nunca tivessem existido. Não tentavam conciliar essas memórias. Aprenderam a deixá-las coexistir. Ana percebeu que ali não era vista como símbolo nem referência. Era apenas alguém que lembrava demais. E isso era útil. Começou a ser chamada para escutar conflitos simples. Disputas por água, por espaço, por decisões coletivas. Em vez de impor soluções, ela fazia perguntas que ninguém queria fazer. O que vocês perderiam se estivessem errados? O que mudaria se ninguém tivesse razão? No início isso irritava, depois abria brechas. Certa manhã, uma mulher chamada Isel procurou Ana. Trazia nos braços um aparelho antigo, portátil, coberto de poeira. Encontramos isso num depósito, disse. Ainda funciona. Às vezes. Ana reconheceu imediatamente. Era um módulo secundário de registro emocional. Não um motor completo. Um fragmento. Por que me mostrar isto? Perguntou. Isel respirou fundo. Porque quando ligamos, algumas pessoas começam a ouvir números. O corpo de Ana enrijeceu por um instante. Mas o medo não veio. Quantos? Perguntou. Não passam dos 6, respondeu Isel. E não são constantes. Ana examinou o aparelho. Estava danificado, incompleto, mas ainda pulsava com uma atividade residual mínima. Isto não é um sistema, disse ela. É um eco. É perigoso? Perguntou Isel. Ana pensou em Jaim. Pensou na contagem que nunca chegou ao 10. Só se tentarem forçar um sentido fechado, respondeu. Se deixarem existir como memória, não como controle, ele se apaga sozinho. Isel assentiu. Então devemos destruí-lo? Não, disse Ana. Devem escutá-lo até que ele se canse. O aparelho foi colocado numa área comum. Ligavam-no apenas por curtos períodos. As pessoas que ouviam números sentavam-se juntas. Não tentavam completar a sequência. Apenas reconheciam o som e o deixavam passar. Com o tempo, as contagens tornaram-se raras. E depois, silenciosas.
Ana percebeu algo importante. A memória não desaparece quando é negada. Ela se dissolve quando é acolhida sem obrigação de resposta. Numa noite clara, ela sentou-se sozinha fora do perímetro improvisado da zona. O céu estava aberto, salpicado de estrelas irregulares. Não havia padrões evidentes, e isso a confortava. "Eu não te esqueci", disse em voz baixa, sem saber para quem falava exatamente. O vento respondeu com um movimento leve na vegetação. Ela não ouviu números, não ouviu vozes, mas sentiu presença. Não como antes, não como perda, não como chamada, como continuidade. Ana sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. No dia seguinte, decidiu partir outra vez. A zona indefinida não precisava mais dela, e ela não precisava ficar onde já tinha deixado algo para trás. Ao cruzar o limite invisível, olhou uma última vez para o espaço que aprendera a não se fechar. O mundo seguia adiante, não apesar das falhas, mas através delas. E Ana caminhou com ele. Capítulo 18. O silêncio que responde. A paisagem mudou de forma quase imperceptível. Não foi uma transição brusca, nem marcada por ruínas evidentes. O que mudou foi o som. O vento tornou-se mais constante, menos errático. Os insetos voltaram a ocupar o espaço com uma persistência quase irritante. A vida comum, aquela que não sabe que é símbolo de nada, retomava seu lugar. Ana caminhava há dias sem encontrar grandes grupos. Pequenas comunidades surgiam aqui e ali, separadas por longos trechos de terreno aberto. Algumas cultivavam pequenas hortas, outras dependiam da troca constante. Ninguém falava mais em antes ou depois, falava-se em agora. Numa planície próxima ao que restava de um rio antigo, ela encontrou uma casa isolada. Era simples, feita de madeira reaproveitada e metal antigo. Havia fumaça saindo de uma chaminé improvisada. Ana hesitou por um instante, depois aproximou-se. Uma mulher idosa abriu a porta. Tinha cabelos brancos presos de forma descuidada e mãos firmes. "Estás perdida?", perguntou sem desconfiança. "Talvez", respondeu Ana. "Posso descansar um pouco?" A mulher abriu espaço. "Aqui ninguém está realmente perdida", disse. "Só cansada." Chamava-se Eun-seo. Vivia sozinha desde que o marido partira com uma caravana meses antes e nunca mais voltara. Não falava disso com tristeza explícita. Falava como quem aceita uma ausência sem explicação. Passaram a tarde em silêncio confortável. Eun-seo preparou uma sopa simples. Ana ajudou a cortar legumes. O som da faca na tábua era regular, quase meditativo. "Tu escutas coisas que os outros não escutam", disse Eun-seo de repente. Ana parou. "Por que acha isso?" "Porque ficas quieta quando o mundo fica quieto", respondeu a mulher. "A maioria das pessoas preenche o silêncio com medo." Ana sorriu. "O silêncio já me assustou muito", disse. Agora ele responde. Eun-seo assentiu, como se aquilo fizesse sentido imediato. À noite, Ana dormiu profundamente, sem sonhos. Um sono denso, reparador, como se o corpo estivesse finalmente alinhado com o tempo ao redor. Ao acordar, percebeu algo diferente. Não havia aquela sensação residual de contagem interrompida. Nem ecos, nem fragmentos. O silêncio era inteiro. Sentou-se do lado de fora da casa, observando o rio raso refletir o céu. Pequenos peixes nadavam contra a corrente fraca. Não havia esforço dramático em seus movimentos, apenas insistência. E então, pela primeira vez desde o colapso, Ana sentiu medo de algo novo. Não de perder, mas de permanecer. Percebeu que poderia ficar ali, ajudar Eun-seo, cultivar algo, deixar os dias passarem sem função maior. Ser apenas alguém. A ideia era tentadora, mas também pesada. Eun-seo sentou-se ao seu lado. "Não precisas decidir hoje", disse. "Nem amanhã." "Eu sei", respondeu Ana. "Mas algumas decisões, quando adiadas, decidem por nós." A mulher observou o rio. "E o que tu queres?" Ana pensou em Jain. Não como ausência, mas como impulso. Pensou nas histórias anotadas, nas vozes escutadas, nos lugares que ainda existiam sem nome. "Quero continuar andando", disse. "Não porque fujo, mas porque ainda escuto." Eun-seo colocou a mão sobre a dela. "Então leva isto contigo." Entregou-lhe um pequeno sino de metal, gasto pelo tempo. "Não para fazer barulho", explicou, mas para lembrar que até o som mais pequeno precisa de espaço. Ana agradeceu. Partiu ao meio-dia. O sino permaneceu silencioso em sua mochila, balançando com seus passos. Não marcava ritmo, não impunha contagem, apenas acompanhava. E enquanto caminhava, Ana entendeu algo essencial. O mundo não precisava mais ser salvo de si mesmo. Precisava apenas ser escutado sem pressa. Ela seguiu em frente, dentro de um silêncio que, enfim, não pedia resposta alguma. Capítulo 19. Onde o caminho aprende a ficar. O terreno começou a subir lentamente, quase sem que Ana percebesse.
As planícies deram lugar a colinas suaves e depois a encostas mais firmes, cobertas por vegetação baixa que resistira às mudanças do clima com uma teimosia silenciosa. O ar tornava-se mais frio à medida que ela avançava, mais rarefeito, e cada respiração exigia atenção. Não esforço. Atenção. Ela caminhava devagar agora. Não por cansaço físico, mas porque algo dentro dela pedia pausa. Como se o próprio caminho tivesse começado a observar seus passos, ajustando-se a eles. Em uma dessas subidas, encontrou restos de uma antiga estrada de serviço, quase engolida pela terra. Pedras de sinalização quebradas formavam um semicírculo, como se alguém tivesse tentado delimitar algo e desistido no meio. Ali, Anna parou. Sentou-se sobre uma pedra aquecida pelo sol fraco da tarde. Tirou a mochila e, pela primeira vez em muito tempo, abriu todos os objetos que carregava. Os cadernos de histórias, o fragmento metálico do motor, o pedaço de vidro transparente, o sino silencioso. Espalhou-os no chão diante de si. Percebeu então que não eram lembranças do passado. Eram âncoras. Cada objeto marcava um ponto onde ela havia escolhido não voltar atrás. Não para esquecer, mas para não repetir. Pegou um dos cadernos e leu uma frase aleatória, escrita com letra apressada meses antes. Talvez sobreviver seja aceitar que nunca teremos a versão completa. Ela fechou o caderno com cuidado. O vento subiu pela encosta, mais forte, trazendo consigo um som distante. Vozes, talvez, ou apenas o eco de algo se movendo além da linha de visão. Anna levantou-se e seguiu o som. Logo avistou um pequeno agrupamento de casas baixas, construídas em círculos irregulares. Havia campos cultivados em terraços improvisados e canais simples conduzindo água da montanha. Pessoas moviam-se com gestos coordenados, não rápidos, mas precisos. Ninguém correu ao vê-la. Uma mulher de meia idade aproximou-se primeiro, mãos abertas, postura relaxada. "Bem-vinda", disse. "Aqui a gente costuma perguntar o nome depois." Anna sorriu. "Anna, eu sou Ryan", respondeu a mulher. "Podes ficar quanto tempo quiseres, ou não ficar." Esse "ou não ficar" não soou como indiferença, soou como respeito. Anna passou dias ali. Aprendeu que aquela comunidade tinha se formado por acaso. Pessoas que subiram a montanha em momentos diferentes, por razões diferentes, e decidiram não descer. Não porque o mundo abaixo fosse ruim, mas porque ali encontraram algo que não pedia definição. Trabalhavam juntos, mas não seguiam horários rígidos. Tomavam decisões coletivas, mas aceitavam discordâncias. Havia conflitos, claro, mas não tentavam apagá-los rapidamente. Deixavam-nos existir tempo suficiente para que revelassem o que realmente estava em jogo. Certa noite, reunidos em torno de uma fogueira baixa, alguém perguntou: "Anna, tu já viveste o fim do mundo?" O grupo ficou em silêncio, aguardando. Ela pensou antes de responder. "Não", disse. "Vivi muitos fins que não aconteceram." Houve risos leves, não de descrédito, mas de reconhecimento. "E o que vem depois?", perguntou outra voz. Anna olhou para o céu, onde as estrelas surgiam lentas, sem pressa de ocupar espaço. "Vem o que as pessoas fazem quando param de tentar acertar tudo", respondeu. "Vem o erro. E às vezes algo melhor do que o planejado." Nos dias seguintes, percebeu algo inesperado. Ela não sentia mais urgência de partir. Não porque tivesse chegado a um destino final, mas porque o movimento agora podia incluir permanência. Ficar já não era sinônimo de estagnação. Era apenas outra forma de caminhar. Uma manhã, enquanto ajudava a reparar um canal de água, sentiu uma vertigem leve. Não medo. Reconhecimento. A contagem não voltou. Mas por um instante ela sentiu algo parecido com um encerramento. Não um fechamento abrupto, mas a sensação de uma porta sendo deixada entreaberta. Suficiente. Naquela noite, Anna pendurou o pequeno sino na entrada da casa onde estava hospedada. O vento fez com que ele tocasse uma única vez. Som breve. Imperfeito. Vivo. Ela sorriu. O caminho finalmente tinha aprendido a ficar. Capítulo 20. O que continua sem contar. O som do sino não se repetiu. Anna percebeu isso nos dias seguintes. O vento passava pela entrada da casa, movia tecidos, folhas, poeira fina, mas o pequeno sino permanecia imóvel, como se tivesse cumprido sua função no primeiro toque. Não a incomodou. Algumas coisas existem apenas para acontecer uma vez. Ela acordava cedo agora, não por hábito antigo, mas porque o corpo se ajustara ao ritmo do lugar. A montanha tinha um tempo próprio. O sol chegava mais tarde aos terraços mais baixos, e cada amanhecer parecia um acordo silencioso entre luz e pedra. Anna trabalhava com os outros, sem assumir liderança, sem ser referência. Carregava água, limpava canais, plantava ao lado de quem estivesse ali. Ninguém lhe pedia explicações.
Ninguém exigia histórias. E, curiosamente, isso fazia com que elas surgissem espontaneamente. Uma tarde, Ryan sentou-se ao seu lado enquanto observavam crianças correrem entre as casas circulares. Tu ficaste, disse, não como pergunta. Por enquanto, respondeu Anna. Por enquanto é o máximo que alguém pode prometer, disse Ryan. Já aprendemos isso aqui. Anna assentiu. Com o passar das semanas, algo mudou dentro dela de forma tão gradual que quase passou despercebido. As memórias deixaram de se apresentar como imagens urgentes. Não desapareciam, mas tornaram-se maleáveis, como se aceitassem novos contornos. Jain surgia às vezes em pensamentos, não como perda, nem como presença constante. Surgia como influência, como uma inclinação suave nas decisões, um modo específico de prestar atenção. Numa noite especialmente clara, Anna subiu sozinha até um ponto mais alto da encosta. Levava consigo apenas um dos cadernos, o último ainda não preenchido. Sentou-se sobre uma rocha fria e abriu-o. Por um longo tempo, não escreveu nada. O céu estava tão aberto que parecia impossível que algum dia tivesse sido calculado, previsto, reduzido a probabilidades. As estrelas não formavam padrões evidentes. E ainda assim, estavam lá. Anna respirou fundo. Então escreveu: Não houve fim. Houve interrupção, não houve salvação, houve escuta, não houve resposta final, houve continuidade. Fechou o caderno. Não sentiu necessidade de explicar mais. Ao descer, percebeu pequenas luzes acesas nas casas. Pessoas conversavam em tons baixos. Algumas riam, outras discutiam. A vida não era harmoniosa, nem precisava ser. Era real. Perto da entrada da sua casa, o sino balançou levemente com a passagem dela, mas não soou. Anna parou. Por um instante teve a sensação de que, se quisesse, poderia contar. Poderia tentar organizar tudo em sequência. Antes, durante, depois. Poderia dar nomes, números, estruturas. Mas não o fez. Entrou, deitou-se. E pela primeira vez desde que tudo começara, desde os ciclos, desde o motor, desde a água subindo e os mundos se desfazendo, adormeceu sem qualquer expectativa de despertar para corrigir algo. O mundo continuaria errando. Pessoas continuariam perdendo. Escolhendo mal, tentando de novo. Nada garantiria que não haveria outros sistemas, outras tentativas de controle, outros fins anunciados. Mas agora havia algo que não existia antes. Um espaço entre os eventos onde ninguém precisava contar até 10 para sobreviver. Anna dormiu, e o mundo imperfeito e aberto continuou. Epílogo. O que fica quando ninguém observa o tempo passou sem se anunciar. Não houve marco, nem data, nem sensação clara de transição. As estações mudaram como sempre haviam mudado, mesmo quando ninguém acreditava mais nelas. A montanha seguiu erodindo lentamente, grão por grão, indiferente a sistemas extintos e decisões humanas. Anna envelheceu, não de forma abrupta, nem trágica. Envelheceu como quem permanece. Seus cabelos ganharam fios brancos, suas mãos tornaram-se mais lentas, mais firmes. Continuava caminhando pelos terraços, agora com passos mais curtos, observando os canais de água que outros já reparavam sem precisar perguntar como. As crianças cresceram sem saber quem ela tinha sido antes. Sabiam apenas que Anna escutava bem, que fazia pausas antes de responder, que nunca terminava uma história do mesmo jeito 2 vezes. Às vezes, alguém perguntava sobre o mundo antigo, sobre máquinas que previam tudo, sobre cidades verticais, sobre o tempo em que se acreditava que a dor podia ser simulada até perder o efeito. Anna falava pouco. Achávamos que repetir nos protegeria, dizia. Mas repetir só nos impedia de olhar. Ninguém insistia. Numa manhã fria, Anna sentou-se perto da entrada da casa, onde o sino ainda pendia, gasto, quase invisível. O metal estava opaco, marcado por anos de vento e poeira. Nunca mais tocara desde aquele primeiro som. Ela estendeu a mão e o segurou. Por um instante breve, tão breve que poderia ser apenas imaginação, sentiu algo familiar. Não uma voz. Não números. Apenas a sensação de que algo em algum lugar reconhecia aquele gesto. Anna sorriu, soltou o sino. Ele permaneceu imóvel. Dentro da casa, os cadernos estavam guardados numa caixa simples. Algumas páginas já haviam sido copiadas por outras mãos, recontadas, distorcidas. Outras nunca seriam lidas de novo. Isso não a incomodava. As histórias tinham feito o que precisavam fazer, circular. Naquela noite, Anna deitou-se cedo. O corpo cansado, mas inteiro. Fechou os olhos sem esforço, sem expectativa, sem cálculo. Pensou por um último momento em Jain. Não como ausência, como continuidade. O sono veio, e não havia mais nada para corrigir, completar ou salvar. O mundo, livre de contagens, seguiu existindo. Não porque alguém garantiu, mas porque ninguém mais tentou impedir.